Fala, rapaziada do canal, bom dia, boa tarde, boa noite. E, veio carnaval, veio um monte de coisa, acabou que eu não consegui publicar o que eu queria publicar no tempo que eu queria publicar, né? Também ia ficar uma correria muito grande, então preferi deixar pra fazer quando eu tivesse realmente com cabeça pra fazer, não fazer por obrigação. Não sei se vocês compreendem o que eu tô falando, acho que sim. Bem, o que eu venho fazer hoje aqui basicamente é mais uma reflexão mesmo, pra gente trocar um pouco de ideia. Uma parada que eu acho que é elementar da gente fazer. Porque a obviedade, essa noção de rotina que a gente tem, embora seja um mecanismo essencial, até pra gente não ficar maluco, né? Com a potência que é a realidade, né? A complexidade, as injustiças e as dores e as alegrias e tudo mais. Então a gente tem esse recurso de transformar as coisas em rotina, transformar certos fenômenos em conceitos fechados, para poder suportar mesmo e ter uma noção de estabilidade, transmitir uma noção de estabilidade dentro do caótico, sabe? Como se você planeja o dia inteiro de amanhã sem saber sequer se o amanhã vai rolar mesmo, né? Aquela frase que ninguém sabe o dia de amanhã, isso é a maior realidade que tem. Mas também, se você não se prepara, não se organiza, você não constrói nada, porque você depende do amanhã também. Então, essa pressão entre futuro e presente, ela é uma dialética fodida que a gente tem que lidar. Não tem como ficar a par disso, fingir que isso não existe. Isso existe. Existe e existe pra cacete. Isso é a tônica da vida, né? Bem, mas na real o objeto principal mesmo dessa reflexão que eu queria trazer aqui pra gente é sobre o tempo. E como que a gente administra o nosso tempo. Como que às vezes nós temos uma noção de tempo de várias formas. Existe o tempo transformado em forma de sobrevivência, né, que é o trabalho. Existe o tempo na nossa vida privada, a vida afetiva, que nós denominamos amor. Existe o tempo de nossas angústias, de nossas tristezas, que nós denominamos o nosso tempo de sofrimento, e por aí vai. O certo é que, se a gente for parar para refletir um pouquinho, o que nos transmite em essência para o mundo, né, e o que nós temos de mais firme, assim, enquanto nossa existência, é a ideia do tempo. E como é perigoso hoje em dia uma transformação dessa noção de tempo em entretenimento. Como que vulgarizar essa noção de alegria, de hiper prazer sempre, de estar produzindo sempre, isso vai nos destruindo pouco a pouco, cara. A gente vai ficando sem ter a capacidade de observar os detalhes. Talvez uma das coisas mais bonitas que nós temos na humanidade seja poder observar os detalhes. Saber que aquilo dali amanhã pode não estar daquele jeito, sabe? É paradoxal, mas a graça da vida, justamente, ela tem um fim. É saber que, muito embora o curso da vida, muitas vezes os maiores elementos vão ter uma estabilidade, vão continuar daquele jeito, a coisa pode mudar, né? O que alguns teóricos denominam de... Cada um dá um conceito diferente. Eu particularmente gosto muito do Luhmann, Niklas Luhmann. Um chama de sociólogo, para mim. Ele foi, na verdade, o criador de uma ontologia. Ele dizia que era uma super teoria que lida com a ideia de complexidade e contingência, né? Tudo poderia ser de uma forma diferente do que foi e do que é. Não tem uma noção fechada do que seja o futuro, ou uma noção de certo definido, né? A gente pode ter duas respostas certas para a mesma coisa. Não necessariamente o certo tem do outro lado o errado. Isso é fodido de aceitar e de
de lidar, né? Essa noção da alteridade, a gente levar em conta a alteridade. E só para não ficar muito grande esse vídeo, que já tá grande, já deve estar passando 5 minutos. É isso, gente. Sei lá, tempo. Tirar, às vezes, o véu do óbvio da nossa rotina. Ter olhar de detalhes é o que nos aproxima dessa sensibilidade de alteridade, de lidar com o outro, porque o outro não é óbvio, o outro é complexo, o outro é indeterminado. Então fica aí isso aí, nesse tempo de redes sociais cada vez mais de consumo de entretenimento e padronização de comportamentos e padronização do certo, do lucrativo, do êxito e por aí vai. Esse mundo tá estranho pra caralho, mas a gente vai indo, cara. E sem nostalgia e sem saudosismo. A gente vai construindo o futuro mesmo. É isso aí. Tem que correr. Abraço, gente.